No capítulo 6 de 1 Coríntios, no versículo 1 diz assim: Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, fala conosco, Senhor, através do Teu Espírito, renova a nossa alma, o nosso ser e abençoa-nos, Senhor, trazendo alento, conforto e paz para a nossa alma, nossas vidas, Senhor. Nos alimenta, Senhor, nosso corpo, nossa alma e nosso espírito do Teu poder, Senhor, e da Tua glória. No nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou colocar minha Bíblia aqui. Moisés, ele recebeu uma grande incumbência de Deus. No capítulo de Êxodo, o Senhor, ele se manifesta a Moisés e concede a ele poderes extraordinários, aonde ele estava apacentando as ovelhas de seu sogro Jetro, e no monte Horebe, e lá ele vê uma sarça. E a Bíblia fala que esta sarça, ela ardia, queimava, porém não consumia os galhos da sarça, não queimava suas folhas, seus galhos, sua raiz. Ela continuava ilesa e intacta. E gerou no coração de Moisés uma curiosidade de chegar mais perto e ver o que realmente estava acontecendo. Se aquilo era algo real ou coisa da sua imaginação. E ele chegou mais perto. Quando ele se aproxima, Deus fala para ele: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Naquele exato momento, ele tira a sandália dos seus pés e se aproxima e se prostra diante de Deus e daquela voz que falara com ele. E ali Deus, ele faz promessas a Moisés. E naquela mesma hora ele se sente indigno. O mesmo se sente incapaz de tão grande obra. E Deus estava dando uma missão para ele, de libertar o seu povo da escravidão. Para que nós entendamos, o povo de Israel, eles haviam passado 400 anos sendo escravizados pelos egípcios. E de tanto clamarem, de tanto pedirem e suplicarem, pedir ajuda, chorarem diante de Deus, Deus, através da sua misericórdia, que diz lá em Jeremias, no capítulo 3, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, pois elas se renovam dia após dia. É por isso que muitas vezes você olha para uma pessoa e para a situação em que ela se encontra
a realidade e você vê, nossa, Deus é Deus. Porque ao invés dele, Deus mostrar o seu juízo, Deus ele mostra a sua misericórdia, o seu amor. Né? Enfim, o que acontece é que Deus ele ouviu o clamor do seu povo e resolveu ajudá-lo, resolveu atendê-los. E ele usa um libertador este, Moisés. E Moisés disse, Senhor, como eu vou livrar o povo de Israel? Eu não tenho armamento bélico, militar, eu sou apenas um apacentador de ovelhas. Aí Deus perguntou para Moisés, o que é que tu tens na mão, Moisés? Ele disse, eu tenho um cajado. Então joga esse cajado no chão. E a Bíblia diz que o cajado, quando ele joga no chão, ele se transformou numa serpente. E Moisés fugia dela. Aí Deus falou para ele, agora vai lá e estende a tua mão pela cauda. E ele fez como Deus tinha falado. E novamente se transformou em cajado. E ele disse, agora mete a mão no teu pano, na tua roupa. E ele colocou a mão, quando ele tirou estava leprosa, branca como a neve. E quando ele colocou novamente, a mão ficou normal. Aí Deus falou, com esses sinais você vai livrar o meu povo. Você vai chegar com o faraó e vai dizer, livra o meu povo, liberta o meu povo, para que eu faça um sacrifício no deserto. E o coração de Faraó vai se endurecer, mas eu vou manifestar o meu poder, as minhas maravilhas diante do povo do Egito, e o meu nome vai ser glorificado. E com esses poderes que o Senhor concedeu a Moisés, ele chegou até os líderes do povo de Israel, e ali eles passaram a crer que realmente Moisés foi um enviado para libertar eles das mãos dos egípcios. E resumindo a história, o povo de Israel sai depois das 10 pragas que o Senhor manifestou, sai e passa a servir a Deus com os seus sacrifícios, com as suas obediências, com os seus propósitos no deserto. E o sogro de Moisés veio ver como Moisés estava. E Moisés julgava o povo, ficava aquela multidão de mais de 2 milhões de pessoas acampados no deserto. E Moisés julgava da manhã até a tarde. E aquilo se tornava uma coisa cansativa, a ponto do sogro de Moisés chegar com ele e dizer, não faças isso, você não vai suportar tamanha carga. Todos que têm uma demanda chegam com você e você tem que julgar a causa de todo mundo. Então separa homens aí, líderes, que julguem o povo. Eles vão julgá-los e as causas mais graves, eles vão chegar com você. E as causas mais brandas, mais suaves, eles mesmos vão julgar entre si. E é mais ou menos isso que o apóstolo Paulo, ele está censurando os irmãos de Coríntios. Por acaso não existe algum sábio entre vós? Algum idôneo que possam julgar a causa de vocês? Por conta disso, vocês estão levando
qualquer tipo de demanda diante do juiz, diante do tribunal. Que coisa feia, que coisa vergonhosa, irmão com irmão, da mesma congregação, da mesma igreja, da mesma fé, né? Do mesmo Jesus que morreu e que ressuscitou por eles, estando frente a frente, um brigando contra o outro no tribunal, porque um fez alguma coisa de errado contra o outro, e o outro não gostou, e foi lá que revidar o outro também, e um foi entre o juiz e queria que o juiz resolvesse a causa deles. Enfim. E o apóstolo Paulo ele fala que nós cristãos, nós iremos julgar o mundo, iremos julgar até os anjos na volta de Jesus, na volta de Cristo. Não podemos nos envolver em questões desse tipo. Ele estava querendo dizer, chame uma pessoa sábia entre vocês e resolvam essas questões ali mesmo. Não precisa deixar que as coisas elas venham desandar. Não precisa que as coisas elas venham piorar, deixar que as coisas cheguem a certo ponto, a certo nível. Ele estava querendo dizer, vocês estão fazendo uma tempestade em copo d'água. Vocês estão dando brechas, estão dando lugar ao inimigo para que ele venha fazer um conflito, trazer rebelião, desunião entre vocês. Isso não está certo, isso não é correto. Vocês precisam resolver as questões de vocês entre vocês mesmos. Vocês são crentes, vocês são servos de Deus, vocês são conhecedores da palavra, da verdade. Sejam sinceros um com o outro, sejam verdadeiros. A Bíblia diz que quando você tem alguma demanda contra o seu próximo, contra o seu irmão, e você vai levar a sua oferta até o altar, você precisa deixar a sua oferta no altar, pedir perdão, se reconciliar com seu irmão e depois oferecer o seu sacrifício, a sua oferta. Você não pode ter algum resquício no seu coração, dentro da sua alma, que te impeça de chegar até o altar de Deus, até a presença do Senhor, de corpo, alma e espírito. O teu sacrifício ele precisa subir como um incenso suave às narinas de Deus. E para isso acontecer, você precisa estar com a sua alma leve, com a sua consciência tranquila. Você precisa colocar a sua cabeça no travesseiro todas as noites quando você for dormir e ter essa tranquilidade, ter essa paz no seu coração, que você não tem nada contra o seu próximo, contra ninguém. O salmista Davi, ele mesmo fala, Senhor, me perdoa, aleluia, até mesmo daqueles pecados que eu não me lembro mais. Isaías diz, ainda que os vossos pecados, eles sejam vermelhos como a escarlate, eles ficarão brancos como a neve. Brancos como a neve. É assim que nós precisamos ter a consciência dos nossos erros, das nossas falhas diante de Deus. Branco, ou seja, transparentes diante da presença do Senhor. Para que Ele venha nos receber diante da sua presença, diante da sua face. No capítulo 18 de Lucas, fala de uma mulher que ela foi levar a sua causa até um juiz. E Jesus ali, a epígrafe, o tema, quer dizer o dever de orar sempre, sem nunca esmorecer. Mas como nós estamos falando de causa, litígio, juiz, tribunal, por isso eu vou contar essa história aqui, em rápidas palavras. E essa mulher, preste muita atenção, ela foi levar a sua causa diante de um juiz. E o juiz não queria julgar a causa dela. E a Bíblia diz que todos os dias ela o importunava, ela batia na sua porta. Para você entender que o nosso Deus é o juiz de toda e qualquer causa. Quando temos algo para resolver, nós não vamos com os homens da terra,
que nós cristãos, que conhecemos a verdade, precisamos ir até o nosso general de guerra, porque é ele quem peleja por nós. A Bíblia diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Ou seja, o apóstolo Pedro, ele diz: quando vocês são injuriados, são condenados por conta da verdade, exultai e glorificai, porque é grande, grande é a recompensa, grande é o vosso galardão. Como o Senhor ele fala em Mateus no capítulo 5 sobre as bem-aventuranças. Por amor ao Senhor, a Bíblia diz que nós seremos levados na presença de governadores e de reis. Mas naquele momento não precisamos nos preocupar com aquilo que nós iremos dizer, porque o Espírito Santo, ele falará por nós. O Espírito de Deus colocará as suas palavras em nossa boca e naquele momento ele vai ministrar através de nós, vai nos usar para que venhamos testemunhar do amor de Deus, da palavra do Senhor, como foi Pedro. Pedro olhou para as autoridades, para Gamaliel, para os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os escribas, fariseus, e ele disse: mais vale obedecer a Deus do que os homens. Não podemos deixar de fazer a sua vontade, porque quem fez a cura deste homem, do paralítico, ali no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, foi o próprio Deus, e não podemos deixar de obedecê-lo. Não podemos deixar de acreditar no seu poder, na sua virtude, na sua unção de curar os enfermos. Vamos continuar fazendo a sua vontade, o seu querer, querendo vocês ou não. Nós vamos fazer a vontade de Deus. E aquela mulher, ela batia na porta desse juiz e ela já estava importunando ele há alguns dias. Então, se você tem alguma causa, vá até o Senhor, vá até o altar, que Deus ele vai te responder. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6 que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Precisamos estar revestidos com toda a armadura de Deus, para que possamos resistir firmes contra as astutas ciladas do inimigo. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas aquela mulher ela estava fazendo totalmente errado. Ela queria que aquele juiz julgasse a causa dela. E se Deus, a Bíblia diz, não vigiar a casa, não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Se Deus não vigiar a cidade, em vão vigia os sentinelas. Se Deus não for por nós, todos serão contra nós. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. A nossa causa ela precisa ser posta diante dos pés de Deus, diante dos pés do Todo-Poderoso. Ele é o Deus que julga a nossa causa. E se temos alguma demanda aqui na terra, nós cristãos devemos resolver essa situação diante dos homens, para que a nossa oração ela não venha a ser impedida, para que o nosso clamor ele venha chegar até as narinas de Deus, venha chegar até o altar do Senhor. Aleluia. E aquele juiz, ele pensou consigo mesmo: eu não temo a Deus, eu não respeito homem algum, eu vou julgar a causa dessa mulher para que ela não venha mais aqui e me importunar, porque é o que ela está fazendo, ela está acabando comigo, ela está me importunando, me perturbando. Eu vou julgar logo a causa dela, para que ela vá embora e pare de me perturbar.
Moral da história. Quando o Filho do Homem vier, porventura, achará fé na terra? Porque a Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E tem muitas pessoas que estão frias, espiritualmente falando. Pessoas que estão agindo com a força da sua patente, com a força do seu braço. Estão trabalhando em cima do seu próprio entendimento, ao invés de buscar a orientação que vem de Deus, que vem do alto. A palavra do Senhor diz, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. A vida de Moisés melhorou muito, tirou um fardo muito pesado. Não tinha como um homem fazer tudo sozinho, liderar mais de 2 milhões de pessoas num deserto. Tudo bem que ele estava sendo orientado por Deus. Mas ali o seu sogro, que era um sacerdote em Midian, ele, com a sabedoria do alto de Deus, o aconselhou para que ele viesse separar líderes, pessoas que pudessem julgar as causas menores. E foi o que ele fez, ele obedeceu à orientação. A Bíblia diz que com a multidão de conselheiros nós faremos a guerra. Isso quer dizer que ninguém faz nada sozinho. Precisamos buscar orientação de pessoas que estão próximas de nós para que venhamos resolver as situações adversas dessa vida. Buscar essa orientação um com os outros para que as coisas elas venham fluir, para que a vida ela venha ficar mais leve. Diferente da igreja de Coríntio, eles estavam num clima, uma cultura ali organizacional difícil de conviver. Quem sabe eles estavam com dificuldade até mesmo de cultuar por conta dessas questões. E não era só uma, não. Eram várias. A ponto do apóstolo Paulo dizer que existiam irmãos lá que adoravam a Deus por categoria, dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Aí Paulo chegou e disse, eu sou de Cristo. Porque Paulo plantou, Cefas regou, mas Deus é quem dá o crescimento, Deus é quem dá o crescimento. Não podemos nos apegar a isso. Ou seja, eles estavam nessa demanda entre eles, nessa confusão, e o apóstolo Paulo ele veio para resolver essas questões, enviando cartas, enviando emissários. Mas o desejo dele mesmo era estar lá pessoalmente para ajudar os irmãos a resolver esses problemas. Então saiba de uma coisa, que se você tem algum problema, alguma situação que você precisa resolver com o seu próximo, ou ele precisa resolver com você como cristão, você como uma pessoa da fé, busque orientação de Deus, busque o entendimento do Senhor, vá até na presença de Deus e peça essa ajuda do alto, para que esse problema ele venha a ser solucionado, venha a ser resolvido. Do contrário, você vai só jogar mais lenha na fogueira, ó. Aí aquilo vai ficando uma montanha. Quando vê, a situação ela já está bem insolúvel, já está bem difícil de resolver. Por isso, nessa noite, Deus abençoe e que o Senhor ele venha te perdoar, venha nos perdoar, nos abençoar. E que tudo que formos fazer, venhamos buscar essa orientação de Deus.
O Senhor, para finalizar, ele chega com Abraão e chama ele para uma conversa tete a tete e fala para ele: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho a quem tu amas, e sacrifica ele ali naquele altar. E ali Abraão obedeceu à voz de Deus e foi até o Monte Moriá. E ele disse para os seus servos: vamos sacrificar. E chegou até uma certa distância do monte, ele disse para os seus companheiros ali, os seus serviçais que estavam acompanhando, ele disse: ficai aqui que eu e o menino vamos ali sacrificar e nós voltaremos. Ele tinha certeza que Deus estava pedindo o filho dele. Deus estava colocando ali o seu servo à prova, a ponto de pedir o seu único filho. E Deus estava querendo dizer: Abraão, tu me amas mesmo de verdade? Mais do que o teu filho que eu te dei? Porque você esperou muito para que esse filho viesse, o filho da promessa. Mas se tu me amas mesmo de verdade, então sacrifica ele lá. A Bíblia diz que ele albardou o jumento e subiu. E ele aprontou a lenha direitinho ali sobre o altar. Pegou o menino, colocou ali em cima da lenha. Pegou o cutelo na mão, segurou. E antes dele arremessar o cutelo no menino, o menino faz uma pergunta. Ele diz: papai, aqui está o cutelo, a lenha, o fogo. Aonde está o sacrifício? Eu imagino o coração de Abraão ali naquele momento, dizendo para o menino: meu filho, Deus proverá o sacrifício. Deus, Ele nos dará o sacrifício. E quando ele estende o cutelo, o menino já amarrado sobre a lenha, sobre o altar, Deus, Ele enviou o seu anjo e disse: Abraão, não faças tal coisa, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Você, ao invés de você se recusar, você levou o seu Isaac no altar, como eu te pedi. E muitas vezes nós estamos levando em outras partes a nossa causa, o nosso Isaac, o nosso problema, aquilo que nós mais amamos, ao invés de colocarmos no altar, na presença de Deus, como Ana. E Isaac, ali naquele momento, quando ele estava estendendo o cutelo, Deus falou: agora eu sei que tu me amas, porque você não me negou o seu único filho a quem tu amas. E Deus fez um juramento ali. E Abraão, ele foi considerado o pai na fé por tal atitude que ele teve naquele momento. E que possamos colocar tudo o que nós temos no altar do Senhor e deixar que Ele venha fazer a obra, que Ele venha providenciar para nós aquilo que nós precisamos. E de repente, quando Deus terminou de falar, apareceu um novilho que estava preso nos galhos. E ali Abraão pegou aquele novilho, tirou a criança do altar e sacrificou aquele animal diante de Deus, como ele havia falado. Porque ele tinha certeza que Deus ia fazer um milagre, que Deus ia operar. E se Deus não operasse um milagre, ele ficaria triste sim, mas ele continuaria firme na sua fé, na certeza daquele
que o chamou, daquele que o trouxe para a sua presença. Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel, eles teriam que ser obrigados a se prostrar diante de uma estátua. Mas eles disseram, não, nós não vamos nos prostrar. Nós nos prostraremos diante de Deus. Esse problema não vai nos abater, não vai nos esmorecer, não vai nos tirar da presença de Deus. Então tá. Se vocês não se prostrarem, vocês serão jogados na fornalha de fogo acesa. Pode jogar. E a Bíblia diz que eles foram jogados com a sua roupa e tudo. E a Bíblia mesmo fala que os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego foram mortos, porque a fornalha havia sido acesa 7 vezes mais. Aleluia. E o rei, depois de alguns segundos, ele viu que tinha 4 pessoas rodando dentro da fornalha. Aí ele chama um servo e diz, nós não jogamos 3 pessoas nessa fornalha? Por que existem agora 4? E o quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. O anjo do Senhor estava ali com eles, guardando-os, protegendo de todo o mal, do poder do fogo. E ele dá um grito, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, subam aqui. E eles subiram, e ali o nome do Senhor foi engrandecido, glorificado. A ponto do rei dizer, não existe outro Deus como o Deus deles. Esse Deus livra, esse Deus salva, esse Deus mata, Ele também deixa viver. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Essa situação, coloque diante do Senhor. Coloque diante do altar de Deus que vai ser resolvido. Deus é o nosso melhor ajudador. Ele foi e sempre será a nossa maior e melhor aposta. E que o nome dele seja glorificado, engrandecido. Deus é o Deus do livramento. Que Deus abençoe.